tem sentido esta situação que eu estou vivendo? Isso tem origem, de alguma maneira, com nascimento, genética, ou é só meio mesmo? O que a gente pode falar a respeito disso? Eu vou tentar usar isso como exemplo do que os pais não devem fazer, né? E o que Ótimo, seria é mais ou menos isso mesmo que eu imagino. um prejuízo, né, para o desenvolvimento dessa criança. Porque o que os pais devem buscar é que essa criança tenha um desenvolvimento adequado e vá adquirindo ferramentas de socialização e de resistência emocional para lidar com as dificuldades, os conflitos e os que surgem inesperadamente, como uma separação, e outros que são próprios do desenvolvimento, né, do crescimento, que fazem parte, que é lidar com as outras crianças na escola, com bullying, enfim, com a divisão do que a criança tem, né, que é aprender a dividir coisas do dia a dia, até casos mais graves como o que você está trazendo aí. Eu fico um pouco com cuidado em colocar isso como um modismo ou comparar o uso de glúten ou coisas assim, que acho que são coisas bem diversas. Mas dá a impressão que isso é muito comum, muito usual. Isso hoje em dia não é tão comum, porque os professores também são bem orientados. A escola é uma potente ferramenta de auxílio a essas crianças. Então, os professores identificam, eles sabem quando é ou quando não é, eles sabem encaminhar hoje, isso está ficando cada vez melhor. Então, eu acho que é possível disso ter acontecido, mas eu não diria que isso é algo corriqueiro ou é uma coisa que aconteça sempre. Agora, independente de ser uma criança adotada ou uma criança biológica, a forma como esses pais vão agir pode ser muito prejudicial, sim. Não vamos na máxima assim que os pais são sempre culpados, isso também não é verdade, né? Pode ter crianças que têm dificuldades concretas, reais, independente da família que elas estejam, mas os pais estarem presentes e tentando desenvolver essas ferramentas para a criança ficar o melhor possível, com certeza é uma situação bastante desejável, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Ranieri. No caso concreto, hoje não se sabe nem exatamente se o diagnóstico fechado da criança foi dado efetivamente por um profissional devidamente habilitado, mas quando os pais se separaram, a criança tinha pouco mais de 1 ano e meio, a criança ficou com a mãe, sempre conflituosa a relação dos dois. A partir de 2 anos e meio, mais ou menos, a mãe informou o pai de que a criança havia sido diagnosticada com autismo e ela passou a ser tratada de forma diferente. O pai nunca notou muito bem a coisa, quando ficava com a criança nos finais de semana, mas a mãe o tratava efetivamente como uma criança especial, diferente. Agora a criança está com 6 anos e meio e o pai, nunca se conformando exatamente com a situação, foi procurar um especialista e as análises técnicas, isso acabou indo parar dentro de um processo judicial. A criança não tem autismo. Ela foi, digamos assim, induzida a determinados comportamentos viciados pela maneira com que foi tratada durante tanto tempo. Não podemos dizer que isso seja impossível. Pode acontecer, pode ter uma influência, né, de comportamento bem forte. O autismo, só retomando um pouquinho que teve uma pergunta anterior, a idade de diagnóstico, né? A idade de diagnóstico ocorre geralmente por volta de 3 anos de idade. Hoje em dia pode acontecer até antes, com profissionais bem treinados, bem experientes, eles conseguem identificar características, traços autistas bem antes disso, às vezes com 1 ano e meio, 2 anos, eu já via diagnósticos que foram, eu tô repetindo um pouquinho, que foram realizados com essa idade mais precoce. Então,
Desculpe, concordo, só isso é agora que eu vi que a minha possível. câmera estava fechada. Não, tá, agora eu tô te vendo. Mas eu acho que é importante saber que os serviços são capazes de identificar e de corrigir essas alterações e esses diagnósticos é, não podemos dizer errados, porque às vezes se demora um pouco para fazer diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico de esquizofrenia é fácil. Entre transtorno bipolar e esquizofrenia existe uma intersecção aí, um intervalo que às vezes é difícil e a criança precisa desenvolver um pouco mais. E ela tem, às vezes, características dos dois transtornos, mas ela vai tomando características mais claras de um ou de outro ao longo do desenvolvimento, né? Então, nem sempre esse diagnóstico é tão claro no início. E eu já tive a oportunidade de acompanhar adolescentes de 16, 17 anos que tinham diagnóstico de autismo. Eu pude olhar o prontuário deles desde a infância, e que não era acompanhado por mim na época, mas tinham traços claros, todos os sintomas, estereotipias, toque, e que com 16, 17 tiveram um desenvolvimento excepcional, conseguiram trabalhar e isso foi revertido Que bom. e você tinha dificuldade de reconhecer o que você lia no prontuário, de uma gravidade tão grande, de um desenvolvimento muito bom. Isso não é rotina, isso é difícil de acontecer. Quando tem uma gravidade na infância, o desenvolvimento ele é mais prejudicado, existe uma chance maior de evoluir com sequelas, isso, né? Quanto mais precoce tem sintomas graves, mas existem casos também que tem uma recuperação excelente e surpreende todo mundo. Obrigado, doutor. Oi, Mais a... oi, doutor. Oi. Então, é mais ou menos por volta dos 2 anos que já começa, 1 ano e meio, 2 anos, até mesmo para as crianças abrigadas, que é possível já começar a ter esse diagnóstico ou não, ou pelo menos uma suspeita. Sim, na verdade, eu Muito diria obrigada, que... doutor, agradeço. Por nada. Na verdade, eu diria que nas crianças que estão numa instituição, num abrigo, eu acho que pode acontecer o contrário. Você pode ter uma gravidade maior e que quando elas forem para a família, isso melhorar. Porque vai melhorar o estímulo, vai melhorar a atenção, vai melhorar os cuidados. Então, casos que podem parecer autismo inicialmente, podem se reverter de maneira bastante positiva quando elas saem da instituição, né? Então é mais fácil ser o inverso, talvez. Você fazer um diagnóstico mais grave do que parece mais grave do que realmente é. Que talvez pelo estímulo isso se tenha um desfecho bastante positivo. Posso falar? Muito obrigada. Sim. Boa noite, meu nome é Fabiana, boa noite a todos. Referente à pergunta que o colega fez aí sobre diagnósticos e com que idade pode-se fazer o diagnóstico de uma criança, e o doutor colocou aí que não é tão fácil assim de uma pessoa chegar e falar é autista, porque não é uma coisa tão fácil de determinar assim de uma vez, e você bem colocou que as escolas estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Eu sou professora da rede pública de Santos, sou professora de creche de 0 a 3 anos, e sempre que chega pais com crianças falando, eu desconfio que meu filho tem autismo, sempre que eles estão na dúvida, é aconselhado que eles procurem os profissionais, mas esses profissionais nunca iniciam o trabalho sem antes levar um relatório nosso. Eles sempre pedem o relatório da escola. Não, a gente quer o relatório das professoras, da orientadora da escola, e é em cima desse relatório que a escola manda que eles vão se baseando e vão acompanhando, porque assim, o professor é quem mais fica com criança, quem mais fica tempo com a criança. Então, a gente, principalmente nas séries de 0 a 3 anos, que eles ficam muito com a gente, é quase que um trabalho, quase como se fosse mãe com filho, né? Que são muito pequenos. Então, é um trabalho muito de observação,
Então, eles sempre pedem um relatório da escola, da criança, e em cima desse relatório é que eles vão começar a observar e ver se realmente o que os pais estão pensando, se tem um fundo de verdade. E esse relatório nunca é fechado de imediato. Ele não é fechado rápido assim. Tem crianças que ficam até 6, 1 ano de acompanhamento, até eles fechar, porque são muito pequenos. Então, a criança que esse ano ela tem um comportamento onde a gente, nossa, essa criança, ela tem todo o comportamento de uma criança autista. No ano seguinte, ele está totalmente diferente. Tem crianças que a gente olha e fala, nossa, não dá nem para dizer que era aquela criança do ano passado, porque ele desenvolveu muito, ele está muito diferente. Então, são diagnósticos que não podem ser fechados de um dia para o outro. Então, essa questão de, a partir de que idade a gente pode observar e perceber se a criança realmente tem alguma coisinha, isso a gente, principalmente quem é professor, a gente já tem um certo olhar e a gente vê, porque são muitas crianças juntas e a gente vê a diferença, né? Porque uma coisa é um pai com 2 filhos ou com um filho em casa só poder fazer aquela diferença. Outra coisa é um professor com uma sala com 25 alunos e os outros alunos como se encontram nos pátios. Então, para a gente perceber que existe alguma coisinha diferente, é bem mais fácil. Mas nem mesmo assim é fechado de imediato. Tem que ser observado, vários relatórios, e eles mandam novamente na escola, ver como que está aquela criança, se teve alguma mudança. E é um trabalho que tem que ser feito assim, realmente bem, com bastante atenção, né? Na verdade, tem que ter paciência, tem que ter calma, né? Esperar. As crianças realmente, é muito bonito ver isso, elas respondem muito bem, muito rápido. Às vezes, em 6 meses, você tem mudanças bastante significativas de comportamento, melhoras bastante significativas, às vezes com intervenções simples, né? A escola é o lugar onde a criança fica a maior parte do tempo hoje, e é o lugar também onde você consegue observá-la e ver se o desenvolvimento está adequado. Então, se tem bom relacionamento, se tem amiguinhos, você consegue ver sinais para um possível transtorno futuro. Você pode também ver a capacidade que ela tem de lidar com conflitos, se ela, no caso do bullying, se ela é uma causadora de bullying ou se ela recebe bullying e como que ela responde a isso, né? É um fator de avaliação de saúde mental. Se ela tem energia, se ela brinca, se ela não brinca, se ela participa. Então, a escola acaba sendo o centro dessa análise, dessa avaliação. Eu diria que é muito difícil hoje fazer um diagnóstico bom e preciso sem o auxílio da escola e do que os professores observam. Porque quando tem uma gravidade muito grande, como assim uma autoagressão, uma mudança de comportamento muito brusca, isso é mais fácil de identificar, né? Agora, as sutilezas, o comportamento no dia a dia, as respostas de cada uma, a escola consegue fazer isso com bastante eficácia. Doutor? Posso fazer uma pergunta? Eu queria também fazer uma pergunta, trazer um tema que é importante para quem está nessa área de adoção. Então, você que não aparece seu nome, que é o 87, e depois a Bianca e depois a Eliana, é isso? Isso. É o Sidney, isso. O Sidney, tá bom, Sidney. Vamos lá, pode Quem perguntar. faz a pergunta sou eu. É o Sidney. Ok, boa noite. Estou conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Pode falar, Sidney. Alô, Sidney? Sidney, pode falar. Bom, vamos começar com a Eliana, então? E aí, daqui a pouco o Sidney se organiza. Oi, doutor, eu sou psicóloga da Vara de Infância de Teresópolis, Rio de Janeiro.
Eu queria que você aproveitasse essa live para trazer, comentar sobre dois temas que são de uma incidência muito grande entre as crianças que a gente atende e que vão para adoção. Uma é síndrome alcoólica fetal e a outra são os diagnósticos de TOD, né? Transtorno opositor desafiador. O transtorno desafiador opositor, ele é um diagnóstico desafiador, né? E geralmente ele está relacionado com déficit de atenção e hiperatividade, e essas coisas caminham mais ou menos juntas, e o prognóstico é uma coisa, é um desafio de tratamento, porque exige um tratamento multidisciplinar para dar conta de uma situação dessa, que seria o que é o déficit desafiador opositor. São crianças que desenvolvem uma dificuldade em aceitar qualquer tipo de autoridade, para a gente resumir. Então, são crianças que se opõem muito, que têm uma resistência grande a seguir as regras da escola e as regras que os pais colocam. E existe um componente emocional sempre envolvido nisso, né? Uma dinâmica da família que precisa ser avaliada, considerada sempre. As medicações, elas têm uma indicação aí de uso de medicamento, mas não tem uma medicação específica para isso, então são tentativas que às vezes respondem bem, outras não respondem. Alguns tratamentos intercalam com o déficit de atenção e hiperatividade. E o que a gente pode pensar é que isso pode ter um desfecho para um transtorno que altere a personalidade dessa criança, se tornar um adulto, né, com características de personalidade que chamam a atenção e podem estar relacionados com transtorno borderline ou transtorno de psicopatia, mas na grande maioria dos casos o desenvolvimento é razoavelmente bom e na experiência que eu tive a gente conseguia algum resultado, algum sucesso. Eu acho que é um diagnóstico que mexe muito, porque ele desperta muita emoção, muito sentimento, né? E o desafio dos pais é traduzir esses sentimentos dessas crianças, né? Muitas vezes as crianças não têm uma condição de expressar em palavras e dizer exatamente o que elas sentem, é uma condição que elas vão elaborando, né? Conseguindo desenvolver ao longo do desenvolvimento delas, não é imediato, não é pronto. E geralmente esses pais, quando eles não conseguem fazer essa tradução, ajudar essas crianças a se expressar, uma forma de se expressar é esse desafiamento opositor, né? Então, é um grande desafio aí e precisa de uma equipe de terapeutas, de assistentes sociais, TO, o médico está envolvido e ter um espaço para essa criança poder interagir e ser avaliada e tratada, né? Nem sempre com medicamento, nem sempre tem um medicamento específico que ajude. E depois você falou da síndrome alcoólica fetal também, né? Acho que foi isso. Então, assim, quando existe o uso de álcool na gestação, isso é uma condição que pode trazer aí bastante prejuízo, né? E é uma condição que pode ser prevenida. Então, um pré-natal bem feito, uma mãe que seja acompanhada, você pode prevenir isso com o uso de vitaminas e um tratamento adequado aí para que isso não aconteça. As sequelas, elas podem evoluir com um déficit intelectual, se for uma exposição muito grande, né? E é um problema que a gente falou um pouquinho mais no início, e que às vezes é confundida, né? Quando essa criança tem a síndrome alcoólica fetal e depois vai para uma adoção, vai para uma instituição, e aí começa a ter outros fatores aí que vão estar agravando ou contribuindo para essa condição, que é frequente, mas que na maioria das vezes tem uma recuperação positiva, né? Boa. No contexto assim,
se a gente considerar que ela pode ser estimulada, tratada e ter uma recuperação. Acho que eu respondi, Eliana. É que quando fica muito aberto, às vezes tá certo. Agora é a Bianca que ficou com uma pergunta e o Sidney, né? Não sei se o Sidney conseguiu. Eu posso Oi. falar? O Sidney vai falar primeiro, né? Pode ser. Vamos Pode, lá, Bianca. Sidney. Claro, Sidney, pode falar. Vamos lá. Boa noite, eu sou o Sidney aqui do Ceará. Conseguindo me ouvir, né? Oi? Estão conseguindo me ouvir? Nós estamos te ouvindo. Ok. Doutor, eu sei que o mundo de saúde mental ele é bem amplo, bem grande, né? Estou percebendo ver aí. Dá para a gente ter mais ou menos uma noção quais são as doenças mentais que são hereditárias e aquelas que são dos fatores ambientais, esse ambiente que influencia o desenvolvimento desse ser humano? Por exemplo, a síndrome de Down é uma doença hereditária. Sim. A esquizofrenia também. E outras doenças que... Sim, como eu falei um pouquinho no início, todo transtorno mental, ele tem um componente genético e comportamental e ambiental. Então, mesmo na síndrome de Down, o componente do ambiente vai ter um reflexo sobre o desenvolvimento, uma gravidade maior ou menor no comportamento, no desenvolvimento. Então, nós não temos claro, a síndrome de Down foi um exemplo que eu usei que é muito específico e muito fácil de você identificar, porque tem um exame que comprove. Não existe exames que comprovem os outros transtornos, mesmo genéticos. Você tem uma sugestão de diagnóstico ou de desenvolvimento, mas não é comprovado como a síndrome de Down, que é uma alteração cromossômica, uma alteração na célula, que faz um exame e identifica. No caso dos transtornos psiquiátricos, mesmo esquizofrenia, mesmo o autismo, existe uma herança poligênica, que eu falei, tem vários genes que interferem nesse processo. Se tiver mais genes, vou chamar ele com problemas, a chance de ter um quadro mais grave é maior. Então, tem que somar o quanto de gene tem de genética com o meio ambiente. Isso vai ter um resultado. Isso sempre, em qualquer transtorno. Respondido, Sidney? Ok. Agora, Bianca. Muito legal do Sidney é ouvir os barulhinhos dos grilos atrás dele. Ele está lá no paraíso. Sejam bem-vindos ao Ceará. Boa noite. Doutor, a minha pergunta. Desculpa. Imagina. Uma neuropsicóloga, ela pode diagnosticar através de testes, déficit de atenção ou algum transtorno, ou não. Só o psiquiatra pode fazer pode dar esse diagnóstico. E medicação, a neuropsicóloga pode passar ou também não? Ela tem que indicar, ela pode diagnosticar e na sequência ela encaminha para um psiquiatra com um laudo para dar a medicação se for o caso. Obrigado pela pergunta, Bianca. Acho que é bom esclarecer, né? Porque é uma confusão que acontece bastante ainda entre as pessoas. A psicóloga, a neuropsicóloga, no caso, ela consegue fazer um diagnóstico. Ela não pode emitir um laudo com CID. Ela não pode colocar o diagnóstico com um CID ou de acordo com o DSM. Mas o relatório dela, ele é sugestivo e ele é muito importante para o médico. Então, é um diagnóstico em conjunto, eu diria. Mas ela, com certeza, tem habilidade para diagnosticar e saber o que está acontecendo. Em relação à medicação, ela não pode prescrever. Só o médico, no caso psiquiatra, ou pediatra, ou ebiatra, é que pode prescrever essa medicação, ou o neurologista. Ela talvez não tenha um conhecimento tão específico em algumas questões de nascimento, como
os índices, né, de Apgar ou alguma coisa assim, mas eu acho que ela com certeza, hoje em dia, se for uma boa profissional, ela vai pelo menos saber do que se trata e tá apta para ajudar, contribuir bastante para o diagnóstico. Aí ela faz um relatório e Faz o relatório, encaminha para o psiquiatra ou para o médico que está acompanhando, e aí, se ele tiver alguma dúvida, ele pode discutir com ela, né? Porque ela consegue no diagnóstico neuropsicológico, na avaliação neuropsicológica, é possível avaliar a atenção, a concentração, se tem hiperatividade ou não, aplicar escalas que dão uma tendência a quadros depressivos, ansiosos, forma de pensamento. Então, ela pode contribuir muito. O psicodiagnóstico ele é muito importante para o diagnóstico na infância e adolescência. Transtorno compulsivo, essas coisas todas ela consegue diagnosticar, ela consegue ver como se manifesta naquela criança esses sintomas. Ela consegue identificar os sintomas. Como eu te falei, ela não pode. Aí tem uma questão aí, né, de conselhos, enfim, mais burocrática, algumas brigas aí, né, o que é de competência de um, o que é competência do outro. Mas hoje, para dar um diagnóstico, determinar um tratamento e usar medicamento, tem que ser o médico, tem que ser o psiquiatra. Tá bem, doutor. Obrigada, viu? Tá. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Eu também gostaria. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Quero que ele fale um negócio. Por favor, fala seu nome, porque nem sempre eu consigo ver quem é que está perguntando. E pode perguntar. Meu nome é Lívia. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a questão do vínculo, a dificuldade das crianças que ficam institucionalizadas por um grande período de se vincular, criar vínculos, né? Eu sou mãe por adoção faz 4 anos, eu adotei um bebê de 8 meses e adotei um adolescente de 13 anos. E aí eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. A questão do vínculo, eu acho que é um tema central aí quando fala de adoção, né? Quanto maior a criança e quanto maior ela chega na casa, né? Eu acho que maior a chance dela ter passado por situações desafiadoras e ter problemas em relação ao vínculo. Então, precisa-se de muito carinho, muita atenção e limites claros para conseguir trabalhar essa relação, né? Estar disponível é a primeira condição, né? Estar aberta e disponível a família para receber essa criança e ter paciência, principalmente se ela tem experiências repetidas de rejeição, né? Hoje tem se evitado ao máximo crianças que se vinculam e depois perdem esse vínculo, porque isso é bastante traumático, principalmente se ele se repete. Então, é uma situação que deve muito, muito ser evitada, né? São crianças que já vêm com essa carga, essa história, e se isso se repete mais de uma vez, é bastante danoso e vai aumentando a chance de desenvolver problemas de personalidade, de vínculo, ser vínculos assim muito adesivos, né? Ou ama muito, ou odeia muito se for frustrado, né? Que é uma situação que acontece com bastante frequência. Mas a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai ajustando isso. É um processo de desenvolvimento, de ajuste. Tem que saber que ela vai chegar um pouco mais reativa, um pouco mais brava, um pouco mais com dificuldade. Ela vai testar, ela vai impor, ver quais são os limites, né? E isso não quer dizer necessariamente que precisa de um tratamento ou de um acompanhamento. Existem famílias que podem dar essa contingência, podem ajustar tudo, sem necessidade de ter um terapeuta, um profissional. Isso não é uma verdade absoluta, né? Mas se a família está tendo dificuldade, aí ela tem esse recurso e ela deve usar esse recurso. Ela deve usar a psicóloga, ela deve usar os serviços que estão à disposição, e as ferramentas da comunidade, né? Colocar a criança no esporte, tudo isso é verdade e funciona, né? A criança precisa ter uma devolutiva. Às vezes ela tem que ter aquela comprovação, a prova mais concreta
de que realmente ela está protegida, que ela está amparada e que ela pode contar com aquela família para seguir a história dela adiante. Obrigada. É o próximo? Posso falar? Sim. É Arlindo que está falando. Lindo, vamos lá. Então, eu estou num processo de aproximação de um menino de 9 anos e ele foi diagnosticado com o CDF43. A princípio havia uma suspeita do F919 e do F79 também. Mas aí depois do laudo da neuropsicóloga, né, ela fechou o diagnóstico em cima do F43. Mas, assim, a psiquiatra que já acompanhava ele, né, tinha receitado a medicação e mesmo depois desse diagnóstico, né, eliminando os outros, né, o F919 e o F79, ela continuou, assim, mantendo a mesma medicação. Então, eu gostaria de perguntar sobre isso, assim, né? Como é que é feito, né, esse diagnóstico pelo psiquiatra e como que o trabalho da neuropsicóloga muitas vezes aponta, né, noutra direção. Eu lembro até que eles me mandaram uma cópia do atestado, né, que a psiquiatra fez para ele, né? E ela coloca o F43 como sendo assim, já, sabe? E o Diagnóstico mais fechado. F19, o F... Isso. 43, o qual que você 919, falou? 79, 919? 43, tá? Ah. 919 com interrogação e 79 com interrogação. 19, 43. Mas aí, enfim, como o diagnóstico foi fechado só em cima do F43? Oi, repete aí que eu não vi, por favor. Não, deixa eu só confirmar. Você falou F43, F79 e F? 919. 919? Tá. Isso. Tá. Mas, enfim. Oi, pode falar. Eu acho importante, eu acho que bem interessante essa questão que você trouxe, porque são diagnósticos bem distintos, né? Você está falando de F43, que entra num quadro ansioso, né, de estresse traumático. Você está falando de F79, que fala de uma deficiência intelectual. E você está falando de F91, que está no transtorno de impulso e comportamento, que vai aí para hiperatividade, déficit de atenção. Então, para vocês verem que nem sempre é muito claro, que as hipóteses são diversas e que ao longo do desenvolvimento vai se fechando uma conclusão. Nesse caso, foi tendo uma conclusão mais positiva, porque ela colocou como hipótese um atraso de desenvolvimento intelectual, colocou como hipótese uma hiperatividade, mas acabou concluindo como um quadro mais ansioso. Então, um quadro ansioso, do ponto de vista, é mais fácil de tratar do que os outros. Né? Nem sempre, cada caso é um caso. Psiquiatria nunca é sempre e nunca é nunca. Mas foi tendo um prognóstico mais positivo, mais benéfico aí no caso.